Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que nos acompanham. Você pode estar ao vivo aqui conosco, 20 horas do dia 7 de julho, mas você também pode estar assistindo esta reunião gravada através das nossas redes sociais. Essa é a Oficina da Palavra e da Oração, uma programação da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, que tem o intuito de apresentar a você o Evangelho simples da mensagem do Senhor, a mensagem que muda vidas, que impacta pessoas e que tem a oportunidade de entrar na tua casa agora, neste momento, mas não apenas na tua casa, entrar no teu coração também. Eu quero, queridos, nesta noite, compartilhar com vocês um texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Lucas, no capítulo de número 9. Nós teremos um momento de meditação nas Escrituras e logo em seguida também nós teremos uma oração. E o texto para a nossa meditação está em Lucas, capítulo de número 9, do versículo 57 até o versículo 62. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 9, do versículo 57 até o versículo 62, que nos diz assim: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos, queridas, nós vemos nesses últimos tempos um senso de urgência para muitas coisas. Aliás, a informação, ela tem chegado para nós e com a mesma velocidade que a informação chega para nós compartilhamos a informação. Na grande maioria das vezes, compartilhamos a informação sem sequer checar as fontes, checar quem disse, checar se o assunto que está sendo passado para nós de fato é verdade, ou se ainda é um evento atual, porque muitas vezes passam para nós uma mensagem dizendo o seguinte: acontecerá amanhã, só que essa mensagem de fato já está sendo repostada há 3 anos. E aí parece que as mensagens chegam para nós e nós vemos urgência em passar essas mensagens para frente de acordo com aquilo que nos convém ou de acordo com aquilo que nós acreditamos. Mas aqui Jesus nos apresenta uma coisa muito importante para nós. Se existe algo que de fato precisa ser passado com urgência para frente, é a proclamação do Evangelho. Vejam, alguém disse para Jesus assim: Senhor, seguir-te-ei para onde fores. E aí Jesus diz assim: olha, você está dizendo que vai me seguir, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho casa, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E aí simplesmente esse homem sai de cena. Chega outro e diz assim para Jesus: Senhor, olha, Jesus se vira para ele e fala: segue-me. E aí ele se vira para Jesus e fala assim: olha, Senhor, eu até vou te seguir, mas aí deixa primeiro eu sepultar o meu pai, né? E aí os comentaristas se divergem porque não sabem ao certo se o texto falava de alguém que já era velhinho, estava lá necessitando de apoio, ou de alguém que havia coincidentemente morrido naquele exato tempo, naquele exato momento. E aí Jesus fala assim: olha, não se porte mais com isso. É claro que parece que Jesus está sendo muito duro aqui, mas nós não vamos nos deter nesse ponto, nesse momento. E aí Jesus se vira para ele e fala o seguinte, versículo 60, segunda parte: Tu, porém, vai e prega
o reino de Deus. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele escreve dizendo o seguinte, olha, no capítulo 16, versículo 9, existe agora uma oportunidade de uma porta aberta para que eu pregue o evangelho. Está lá em 1 Coríntios 16, 9. E ele diz assim, é uma porta oportuna, é difícil, existirão adversários, existirão pessoas se opondo contra a mensagem que eu vou pregar, mas ainda assim há uma porta oportuna para o trabalho. Paulo está falando da oportunidade de pregar. Quando Paulo fala também a Timóteo, o jovem Timóteo, lá no 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo se vira para Timóteo e fala assim, Timóteo, olha, eu tenho um chamado urgente para você, vai, prega a palavra, insta, corrige as pessoas, divulgue a mensagem do evangelho, certifique-se que de fato você está colocando a pregação do evangelho como urgência na tua vida, no teu ministério. Isso ficou registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Veja que nós temos alguns pontos importantes que as Escrituras apresentam para nós. Existe a necessidade de urgência. Também existe a importância do conteúdo. Também existe a forma do que vai ser ensinado, a matéria daquilo que vai ser ensinado com a pregação, porque muitos não têm o cuidado de fato, passar a mensagem da salvação, interpretando cuidadosamente, meticulosamente aquilo que o texto bíblico quer dizer. Muitos pregadores, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos, estão simplesmente abrindo a Bíblia e dizendo aquilo que acham, sem se preocupar com, de fato, utilizar as Escrituras de uma forma correta para a repreensão, para a exortação e muitas vezes para a correção. Quantas vezes nós explicamos aos queridos e abrimos as Escrituras ou falamos, olha, você tem que agir assim, porque as Escrituras nos ensinam isso e nós acreditamos nisso, e ainda assim a pessoa fala assim, e você está apontando para a pessoa e a pessoa fala assim, mas eu acho que não, eu vou por esse caminho aqui. E temos que ser longânimos com essas pessoas. Aliás, Paulo, quando ele fala também a Timóteo, ele também fala assim, olha, ensina com longanimidade, ou seja, ensina com paciência. Nós muitas vezes também encontramos pessoas muito bem intencionadas pregando o evangelho, mas acabam exagerando na forma com que vão pregar o evangelho. Conta-se que em uma cidadezinha pequena havia um barbeiro e um homem entrou para fazer a barba em sua barbearia. E no momento que o homem chega, ele se assenta na cadeira, o barbeiro coloca sobre ele aquela toalha branca e quando ele reclina a cadeira para seu cliente, o cliente vê lá no teto escrito a seguinte frase, onde você passará a eternidade. E o homem, tudo bem, o barbeiro começa a passar creme no rosto e enquanto ele afia a lâmina, conta-se que esse barbeiro se vira para o seu cliente e diz assim, contando sobre o seu testemunho evangelístico, falando sobre as questões de Deus, e aí ele se vira para o homem e afiando a sua lâmina, o homem tinha acabado de ler aquela frase, onde você passará a eternidade, e o homem se vira, o barbeiro se vira para o cliente e fala assim, você está pronto para encontrar-se com Deus? E o cliente, como era a primeira vez que ele adentrava naquela barbearia, o barbeiro era novo na cidade, ele não conhecia o barbeiro, dizem que esse cliente imediatamente, cascou fora, pulou da cadeira e saiu com creme no rosto, com toalha e tudo, saiu correndo da barbearia, porque ele pensava que seria morto. E é claro, nunca mais ele apareceu. É por isso, queridos, que nós quando vamos pregar o evangelho, como diz uma santa irmã de nossa igreja, ela fala assim em suas orações, Senhor, me dá sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para que nós possamos pregar o evangelho, para que nós possamos de modo correto dar o nosso testemunho e dizer que Cristo mudou a nossa vida para sempre. E não é que nós não teremos mais problemas, não é isso, mas ainda no meio aos problemas nós temos paz,
porque temos paz com Deus e precisamos aproveitar as oportunidades para falar disso às pessoas. É por isso, meus queridos, que muitas vezes no teu trabalho as pessoas vão te procurar para contar a você os problemas dela, para pedir que você ore por elas muitas vezes vão começar a contar o problema dela para você e você não sabe, mas ela quer apenas que você as escute. Se você, é claro, é uma pessoa de confiança, se você não é a gazeta da tua empresa que espalha, é um fofoqueiro da tua empresa que espalha tudo para todo mundo, mas se você é uma pessoa que demonstra confiança, você é uma pessoa que sabe guardar segredo, você é um cristão de verdade e ela sabe que ela pode contar com você. Muitas vezes ela vai querer apenas abrir o teu coração e ela vai virar para você ao final e vai falar muito obrigado, tá bom? E você fala, mas obrigado por quê se eu não falei nada? E aí você vai entender que ela só queria alguém de confiança, porque se você de fato é um cristão, se você é uma cristã, você é alguém digno de confiança. É claro que no teu trabalho você vai estar trabalhando, no momento do teu trabalho você não vai parar de fazer as suas atividades para você falar do amor de Deus, porque aí você estaria errado. Você, no exato momento que você está trabalhando e para receber o teu salário, não é para você evangelizar, mas você pode sim guardar algum tempinho para que você não dê um mau testemunho, para que o teu patrão não olhe para você e fale, eu pago para você trabalhar e não para você dar testemunho da tua fé, e aí você estaria fazendo algo que ao invés de agradar a Deus, você estaria desonrando ao Senhor. Mas você pode sim, na hora do teu almoço, antes de entrar no trabalho, de iniciar o trabalho, depois que você foi embora, no momento do teu intervalo, no momento do cafezinho que você provavelmente possa ter, você se vira para a pessoa e você fala assim, olha, eu gostaria de comentar com você algumas coisas. Este sim, queridos, é um chamado urgente para todos nós. Queridos, que diante dessa palavra, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Que Deus nos desperte para essa grande missão, nos dando sabedoria e oportunidades para falarmos no momento oportuno do amor de Deus e que o Espírito Santo encha não apenas a nossa boca, mas encha o nosso coração com as palavras certas. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar. Vamos orar por todos aqueles que estão enfermos. Vamos orar por aqueles que estão em viagem nesse final de semana de feriado. Vamos orar também, queridos, por aqueles que necessitam de ouvir a mensagem do Evangelho. Vamos falar com Deus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento porque nós queremos que o Senhor olhe para nós. Nós queremos que o Senhor olhe para nós, ó Deus, não é porque nós necessitamos de alguma coisa do Senhor, não é porque nós temos o direito de exigir nada do Senhor, mas é porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia e é um Deus de bondade. Por isso, Senhor, que o Senhor olhe para os teus filhos, aqueles que estão nos acompanhando agora, para aqueles que estão conosco através das redes sociais, ó Deus, e que ouviram essa mensagem e que estão ouvindo a minha voz, porque, Senhor, a Tua palavra chega nos locais mais remotos da terra, a Tua palavra chega nos locais mais longínquos, e nós sabemos que a Tua palavra muda vidas e muda corações, ó Deus. Por isso te pedimos que cada um daqueles que estão nos ouvindo, que a Tua graça, que a Tua paz e que a Tua bondade chegue até eles e que o coração deles seja inundado com a Tua sabedoria, com a Tua bondade. Cuida, Deus, daqueles que estão viajando. Cuida daqueles que estão por motivos pessoais, ó Deus, passando por momentos depressivos, por momentos de desespero. Que o Senhor, que a Tua palavra encontre guarida nesses corações, ó Deus. E que o Senhor cuide do Teu povo, cuide da igreja presbiteriana do bairro do Limão. E que o Senhor guarde, ó Deus, a cada um daqueles que estão nos ouvindo debaixo do Teu paternal cuidado.
Nós te pedimos essas coisas, Senhor, e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha, se você está assistindo agora, no momento que nós estamos transmitindo, ao vivo, que Deus te dê uma noite de paz. Mas se você está assistindo em qualquer outro horário, que a paz de Deus alcance você também. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Até breve.